meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em nossas mentes, em nossas vidas, de modo que nós possamos prosperar espiritualmente em todas as coisas que agrada ao Senhor e que é bom para a nossa saúde de uma forma completa, tanto física como espiritual. Amados, vamos aqui para o estudo da nossa lição. Hoje, terça-feira, só relembrando que ontem, nas duas perguntas que nós examinamos ontem, vimos o apóstolo Paulo dizendo em Romanos 8:7 e em Romanos 8:8, Em 8:7 ele mostra claramente que a inclinação da carne já é inimizade contra Deus, Por quê? Porque a inclinação da carne, ela não está sujeita à lei de Deus, ela é contra a lei de Deus, Por isso que ela é inimizade. Quem é amigo de Deus, guarda a lei de Deus, segue os mandamentos de Deus. É isso que Paulo está ensinando ali em Romanos 8, versículo 7. Ele também ensina que os que estão na carne jamais podem agradar a Deus. Por quê? Porque estão contra a lei de Deus, contra o legislador do universo. Jamais alguém pode agradar a Deus desobedecendo as suas ordens, não as suas ordens de um ditador, mas as ordens de alguém que criou essas ordens para o nosso próprio bem. Deus jamais vai se agradar de alguém que ele ensinou a fazer o certo e continua fazendo o errado para prejudicar a sua própria vida. Porque Deus é o Deus que promove vida. Deus não é Deus de morte, Ele é o Deus vivo. Pois bem, então hoje, dando prosseguimento a esse raciocínio, a esse estudo, a quinta pergunta nos traz o seguinte questionamento: o que acontece com o corpo carnal se Jesus habitar no novo homem? Olha só, que pergunta linda, O que acontece com o nosso corpo carnal se Jesus habitar nele? Habitar de forma espiritual, claro, Se o Espírito de Cristo habitar em nossa mente, se for confirmada aquela promessa lá de Paulo fala lá em Gálatas, 4:6, porque nós nos tornamos filhos de Deus, então Deus enviou aos nossos corações, à nossa mente, o Espírito do seu Filho, que coisa linda, para nos ensinar a dizer Abba, para nos ensinar que Deus é o nosso Pai. Que coisa linda, não é? Pois bem, então se Cristo, como diz a pergunta, a lei da carne, ela impede isso. Mas a pergunta diz, o que acontece com o nosso corpo carnal se Jesus habitar espiritualmente, obviamente, nesse homem, em nós? Romanos 8:10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, já está morto. Está morto. Por causa de quê? Por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Veja que Paulo está dizendo claramente aqui, se Cristo habitar em nós, é Cristo habitando e ele matando imediatamente o corpo carnal. O que significa matar o corpo carnal? A gente morrer e o corpo entrar em decomposição, como fazemos com todos os nossos mortos, colocando num túmulo e ele voltando ao pó, virando pó novamente? Não está falando disso. Paulo está falando aqui, em todo o contexto do capítulo 8, que a presença espiritual de Cristo em nós, assim como ele matou a sua carne, o próprio Cristo que vem em semelhança de carne pecaminosa, está aqui o texto aqui, no capítulo 8, versículo 3, a gente estudou já isso aqui. Contexto imediato. O corpo carnal de Cristo aqui na terra, que empurrava ele para o pecado, e ele foi tentado em todas as coisas, o texto bíblico é claro, Ele anulou. Como ele anulou? Com o Espírito de Deus nele. Por isso que ao sair das águas lá do Jordão, o Pai dá o seu Espírito a ele, batiza Jesus com o seu Santo Espírito. E aí Jesus agora, vivendo 100% na influência espiritual santa de Deus, ele mata a carne nele.
E é por isso que ele é um vencedor. Tornou-se o nosso exemplo. Paulo está dizendo praticamente a mesma coisa aqui. Se esse Cristo, que sabe como anular a carne, que viveu e foi vencedor espiritualmente, estiver em nós, o nosso corpo, na verdade, já está morto. Porque é impossível que na mesma mente de alguém haja dois tronos, dois senhores disputando espaço. Ou é um ou é outro. Se nós escolhermos que, né, no trono da nossa vida, quem vai dominar são os desejos carnais, Cristo abandona logo esse lugar. Ele não divide espaço com ninguém. Porque ninguém vive num lugar que está sendo desagradado. Um lugar desagradável, a gente não permanece. Se um corpo, se o homem é cristão ou não, é religioso ou não, vive sob a influência da carne, vive pecando, vive alimentando os prazeres carnais, Cristo não permanece, porque vai viver em desagrado o tempo todo. Da mesma forma que se Cristo permanecer na mente do homem, e o homem santo só busca as coisas racionais, espirituais, de forma que a carne não tem vez, a anulação da desobediência, do pecado, pelo Espírito de Cristo é mais poderosa, é mais influência, é vencedora nesse novo homem, a carne não vai dominar nada não, vai ser destronada. É o que ocorre aqui. Por isso que ele diz que está morto. Já está morto. Então só tem uma forma de a gente matar o velho homem. É o Espírito de Cristo em nossa mente nos guiando, nos orientando, nos inspirando a fazer sempre o certo, nos dando força para que a gente anule os desejos da nossa própria carne. As nossas necessidades serão controladas. O homem espiritual, ele não vai mais se desesperar se faltar comida para o seu estômagozinho, para a sua carne necessitada. Não vai desesperar como o povo no deserto, porque em dado momento da vida, parcialmente lá da sua vida, teve sede, em algum momento ali faltou água, né? Faltou água ali para aquele povo no deserto e o povo se desesperou e até blasfemou, dizendo que iriam morrer de sede e tal, porque não se controlaram nem passaram no teste. Já Jesus passou 40 dias sem comer, sem beber lá no deserto, né? Estava lá no jejum, né? Ou vivendo em plena escassez, né? Quem sabe bebendo água de pouquinho em pouquinho, lá no deserto. Mas ele subjugando a carne, dando à carne somente o necessário para ela sobreviver. Né? E esse é um grande exercício, né? É um grande exercício que nos é ensinado tipologicamente, por exemplo, através do jejum. O jejum, você diz à carne, o Espírito diz à carne assim, quem manda em você sou eu, não é você que manda em mim. E a partir de todas essas necessidades da carne, qualquer uma necessidade delas, o homem espiritual vai controlando. E esse é o grande segredo aqui, né? O grande segredo, porque o que dá vida ao homem não é o excesso de comida, não é a abundância das riquezas deste mundo, não são os prazeres da carne, mas sim o espírito. Carne significa morte, espírito significa vida. Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta que diz assim: que evidência temos de que o velho homem não existe mais? Então, muita gente pode estar se perguntando agora, como é que eu sei se eu sou uma nova criatura, se eu tenho certeza de que o velho homem que existia em mim, porque todo mundo é um homem natural, né, em carne pecaminosa, que já nasce com as inclinações para o mal, para atender a necessidade da carne, né? Então, como eu sei que eu sou uma nova criatura hoje? Quais são os parâmetros, né, que eu preciso saber para realmente eu ter a certeza? Porque se eu tiver com dúvida ainda, aí eu vou buscar ser, obviamente, uma nova criatura, seguindo as orientações da Bíblia. A Bíblia ensina tudo. Eu perguntando a ela, ela vai revelar como eu identifico o velho homem e como eu me torno uma nova criatura. A Bíblia ensina tudo, né? Pois bem,
Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se o Espírito de Deus, o Pai, que dentre os mortos trouxe Jesus Cristo à vida, habitar em vós, se o Espírito de Deus habitar em vós, em resumo ele está dizendo isso aqui, se o Espírito de Deus habita em vós, né? Aquele que trouxe Jesus, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito de Deus também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então Paulo está dizendo aqui, para a igreja lá em Roma, a igreja cristã lá em Roma, que estava recebendo assim, muita influência da tradição e da cultura judaica, extra-bíblica, extra-bíblia, extra-palavra de Deus, fora da palavra de Deus, da qual Cristo repreendeu, Cristo reprovou, dizendo para aqueles judeus, a liderança judaica, os fariseus, né, que o buscaram para o incriminar de alguma forma, ele falou assim, olha, vocês estão invalidando a lei de Deus, as escrituras, a palavra de Deus, por causa das vossas tradições, né? Por causa das vossas tradições e dos vossos costumes. Olha que coisa, né? Então, Paulo, sentindo esse mesmo problema da religiosidade na igreja em Roma, ele vai dizer claramente isso aqui, né? E se o Espírito daquele, se o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que vivificou o corpo de Cristo, o mesmo Espírito que vivificou o corpo mortal de Cristo, literal, lá da sepultura, trazendo ele à vida, que o Espírito é vida, carne e morte, né? O corpo carnal de Cristo levou à morte, né? Por culpa dos nossos pecados, obviamente, mas aqui está uma exemplificação que Paulo está usando. Então, o corpo, né? Assim, o mesmo Deus que pelo seu Espírito trouxe vida a Cristo, é o mesmo Deus que pelo seu Espírito pode trazer vida a nós, mesmo que nós estejamos vivendo num corpo mortal. A Bíblia ainda, o próprio Paulo vai dizer, usando ainda dentro desse mesmo contexto, dessa mesma exemplificação, ele vai dizer que todos nós aqui neste planeta, vivendo nesse corpo carnal de pecado, somos como mortos. Não, mas eu estou vivo, eu estou respirando, meu corpo está vivo, eu estou respirando, estou indo, estou vindo. Mas na Bíblia diz que eu sou morto. Todo homem que vive neste mundo, vivendo para atender às suas necessidades carnais, a Bíblia diz, Paulo vai dizer assim, vocês estão mortos nos vossos pecados, mostrando que todo homem está morto. Porque do jeito que ele está caminhando, ele vai morrer eternamente, chamado de morte eterna, ou a segunda morte. Ele vai passar por ela. É o caminho que ele está caminhando, é como se ele já estivesse morto. Né? No entendimento espiritual, já vendo o futuro. Né? É o que ele está praticamente dizendo aqui. O que está sendo dito aqui é que Jesus Cristo, o seu corpo carnal, precisou perecer para que o Pai, pelo seu Espírito, o ressuscitasse e o trouxesse à vida novamente. Então ele está usando esse fato real e verdadeiro como uma tipologia para nos dizer o seguinte: nós estamos vivos e esse corpo mortal que nós vivemos nele, ele precisa morrer para que Deus possa ressuscitar neste mesmo corpo, assim como eu citou o mesmo corpo de Cristo, ressuscitar numa nova criatura espiritual, como se estivesse saindo num novo corpo, uma nova mentalidade, com novos objetivos de vida. Então, se você hoje quer saber se você é uma nova criatura espiritual, então olhe para si mesmo e veja se aquele velho homem que atendia todos os desejos carnais, tudo que queria fazia, se essa pessoa foi controlada. Se agora os seus desejos, aquilo que você amava muito, você reprova, e que as coisas que você não dava muita atenção, as coisas espirituais,
agora você vive para buscar essas coisas, vive porque ama fazer essas coisas, e essas coisas que você faz estão em plena harmonia com o que as Escrituras Sagradas pedem para que você faça. Então aí você vai saber se você é uma nova criatura ou não. Não basta dizer assim, como existe em muitas igrejas, né? As igrejas mais humildes exaltam muito esse detalhe. Não, porque na minha vida anterior eu bebia, eu fumava, eu ia para as festas, eu fazia isso, aquilo, outro. Mas Jesus me libertou disso daqui. Olha, não basta só parar de fumar, de beber, né, de usar drogas, etc. Não, né? Porque a nova criatura espiritual, ela não é apenas uma mudança do estilo de vida, do que gosta e do que não gosta, não. É mais do que isso. É que agora a sua mentalidade, você passou a ter prazeres em outras coisas, as coisas espirituais, não mais ter prazer. Porque se eu parei de beber, de fumar e de me prostituir, mas aquilo não abandona a minha cabeça, eu ainda tenho, eu fico ali me resistindo, mas assim o meu corpo quer fazer aquilo, significa dizer, obviamente, que o velho homem ainda não está morto. Você está tentando controlá-lo, né? Mas a nova criatura, como diz o texto aqui, ele é muito claro, e todo o contexto, né, do capítulo 7, capítulo 8 aqui de Romanos, mostra que claramente o Espírito de Cristo habitando no homem, ele passa a ter prazer nas coisas de Deus. É o que diz Davi, né? Eu tenho prazer na lei do Senhor, eu tenho prazer nas escrituras, em seguir o que as escrituras mandam, né? E nessa escritura eu sou tão prazeroso que eu fico nela o dia inteiro. Nela eu medito de dia e de noite. E aí está a nova criatura espiritual em Cristo Jesus, completamente vivendo sob a influência do Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos.